Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, a coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Estudo de hoje: Paulo se apresenta diante dos líderes religiosos da religião judaica outra vez, dessa vez na frente do novo governador presidente romano Festo. Paulo diz que não há mais necessidade de ser julgado pelos religiosos e apela para Nero César, o novo imperador romano. O rei Agripa II chega na cidade de Cesareia e saúda Festo, o novo governador, e Paulo aceita falar para o rei Agripa. Em nosso último estudo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, ficamos quando o apóstolo Paulo, diante do governador presidente romano da cidade de Cesareia, chamado Félix, ali no julgamento no pretório de Herodes, disse ao presidente que já tinha feito sua defesa diante dos religiosos, ou seja, eles já tinham julgado ele e não acharam nada de crime, a não ser a afirmação de Paulo de que Jesus Cristo tinha ressuscitado dos mortos. O governador presidente romano Félix levanta e pede dilação, ou seja, manda parar tudo e diz: eu quero me informar melhor sobre esse novo caminho que Paulo fala, esse tal de Evangelho de Jesus Cristo, que os religiosos chamam de seita. Por isso o julgamento está em recesso, até quando o tribuno romano Cláudio Lisas chegar aqui e me informará realmente tudo o que aconteceu, pois ele acompanhou tudo isso lá em Jerusalém. Então saberei julgar melhor quem está com a razão. Então Félix ordenou que o oficial centurião romano guardasse Paulo na prisão, mas com muito cuidado e zelo, e que não proibisse ninguém que quisesse ver ele de fazer isso, de fazer a visita e falar com ele. Por quê? Porque Paulo ostentava o título de cidadão romano, por isso ele tinha esses privilégios. E alguns dias depois, o governador Félix, junto com sua esposa Drusila, que era uma mulher judia da nação de Paulo, chegou bem perto e mandou chamar Paulo para escutar em particular, com mais calma, a respeito desse novo ensinamento dado por Jesus Cristo, o mestre lá de Jerusalém. Eles estavam em Cesareia, e este novo ensinamento que Félix queria conhecer chamava-se de Evangelho do Senhor ou Igreja. Irmãos amados, quando Paulo chegou, falou da justiça, da temperança do Evangelho, do amor de Deus e do plano para salvar toda a humanidade dos seus pecados, através de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, encerrando com o juízo e condenação que estava para vir sobre todos os homens que não aceitassem Jesus, o plano de Deus, como Salvador da sua vida. O governador Félix ficou apavorado, levantou-se na hora e respondeu: vai, Paulo, vai embora para o teu lugar. E em outra oportunidade eu te escutarei. Mas agora é como se ele dissesse: agora não dá, é muita coisa para a minha mente neste momento. Ficou perturbado, né? Ou seja, eram as palavras de impacto do Evangelho da Salvação. Bom, ele já estava convencido da inocência de Paulo. Ele já queria libertá-lo, porém resistiu ao chamado do Espírito Santo em sua vida. E em vez de se converter a Jesus Cristo, ele preferiu querer ganhar alguma coisa com a libertação de Paulo, que ele estava já querendo dar. Mas ele queria ganhar alguma coisa. Ele esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro para o soltar definitivamente, já que a corrupção entre os governantes vem de centenas de milhares de anos atrás. Com essa intenção, o presidente Félix passou muito tempo mandando chamar Paulo e o escutava, esperando que Paulo lhe desse algum dinheiro, coisa que jamais aconteceu. E assim, já passado 2 anos, o Império Romano vê o assassinato por envenenamento do imperador romano Cláudio César. Em seu lugar,
sobe ao trono do império seu filho adotivo chamado Nero, com o título de Imperador Cláudio Drúzio Nero César, mais conhecido como Nero César. E com o novo imperador, o governador Félix é substituído da cidade de Cesareia pelo governador romano Pórcio Festus em seu lugar, por ordem do novo imperador romano. Há muitas especulações sobre o envenenamento do imperador Cláudio César nesta época em que Paulo está em Cesareia. Mas a fonte mais confiável, segundo os historiadores romanos da época, a arqueologia, provando isso, é que a sua nova esposa, a sua antiga esposa, tinha sido executada. E a sua nova esposa era mãe de Nero, a quem ele adotou como filho. Certo? Nero César era adotado por Cláudio, o novo imperador. Mas ele tinha filhos com a outra esposa. Mas com a morte da outra esposa, e a mãe de Nero agora era a nova imperatriz, ou seja, era a mulher dele agora, e Nero era o seu filho adotado, o que acontece? Segundo os estudiosos, segundo os historiadores romanos, a esposa, a mãe de Nero, assassinou o imperador por envenenar. Ele foi envenenado. Justamente por quê? Para que Nero César subisse ao trono do império, o seu filho. Por isso Nero, sendo criado por esta mulher, a mãe dele, tornou-se um dos piores imperadores que Roma já viu, e sanguinários também. Nós vamos ver mais na frente essa história. Só sei que com a subida do novo imperador Nero César, o presidente Félix, que queria dinheiro de Paulo, é substituído, é enviado para outra região, pois assim faziam os imperadores quando assumiam seus postos de imperador. Eles tiravam os antigos governadores de regiões, que era do antigo imperador, e substituía por novos governadores da confiança dele. Era o remanejamento, digamos assim, como o presidente no dia de hoje. Quando ele assume a presidência, ele remove todo o ministério anterior e coloca novos ministros da sua confiança para reger o governo da nação. Mais ou menos assim eram os imperadores na época do Império Romano. Então, Félix, que era do governador Cláudio, quando ainda era vivo, agora é substituído por Festo. Ele é mandado para outro local e o novo governador agora é Festus. E Félix, que foi substituído, em vez de fazer justiça e soltar logo Paulo, ele deixou Paulo preso para a chegada do novo presidente, mesmo sabendo de sua inocência de Paulo. E o pior, não aceitou o caminho da salvação através de Jesus Cristo. E por que ele deixou Paulo preso? Porque toda a nação judia queria que Paulo permanecesse preso. E ele não tinha ganhado dinheiro com isso de Paulo, senão ele teria soltado. Como Paulo não deu dinheiro a ele, e toda a nação dos judeus queria uma nação inteira para agradar, para que não dissesse ao novo governador que ele não fez a coisa certa, e ele corresse o risco de ser, de alguma forma, perseguido, e seu status diante do imperador Nero ficar caído, o que é que ele fez? Ele permaneceu com Paulo preso ali, para que o novo presidente, Festo, quando chegasse, fizesse esse julgamento. Mas o pior de tudo não é isso. O pior de tudo é que ele sentiu o impacto do evangelho, mas não se converteu, não se entregou ao Senhor Jesus Cristo. E quando o novo presidente e governador romano de toda aquela região, Pôncio Festo, precisou passar primeiro pela cidade de Jerusalém, para depois chegar e ir em direção à cidade de Cesareia, o sumo sacerdote dos judeus da religião judaica, o sumo sacerdote se encontrou com ele ali em Jerusalém, junto com todos os líderes, principais líderes religiosos, correram até ele para pedir um único favor urgente, que era que ele ordenasse para que trouxessem um prisioneiro cristão, Paulo, lá da cidade de Cesareia, para a cidade de Jerusalém, para um julgamento. Mas na realidade, o grande objetivo disso era para que no meio do caminho assassinarem Paulo antes de chegar a Jerusalém. E o novo presidente governador Festus respondeu para eles:
Eu já fui bem informado que Paulo está bem guardado na cidade de Cesareia, e eu, Pôncio Festo, em breve estarei indo para lá também. E aqueles que no meio de vocês tiverem poder e autoridade, podem vir comigo até Cesareia, para acusarem Paulo e provarem todos os crimes deles, como vocês dizem que tem. E o governador-presidente, depois de ter passado 10 dias ali na cidade de Jerusalém, desceu para a cidade de Cesareia junto com os judeus que queriam condenar o apóstolo Paulo. No dia seguinte, logo após chegar a Cesareia, o governador se sentou em seu tribunal para julgar e mandou chamar Paulo. E quando Paulo chega, irmãos, e se coloca no lugar de julgamento, os judeus que queriam condenar Paulo rodearam ele, ficaram ao redor do apóstolo Paulo, fazendo muitas e graves acusações que simplesmente não podiam provar. Mas o apóstolo Paulo, sendo finalmente autorizado a falar, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o templo lá em Jerusalém, e muito menos contra o imperador César. Como já fui informado diante de muitos julgamentos que já foram feitos. Mas o governador Festo, mesmo percebendo que os judeus não tinham como condenar a Paulo e querendo agradar a nação inteira dos judeus, porque ele estava chegando àquela região e precisava do apoio de todo o povo em geral, para não desagradar os judeus, precisando do apoio em geral para que não houvessem tumultos nem rebeliões contra Roma, e assim ser confirmado no cargo, ele perguntou a Paulo: queres tu, Paulo, vir comigo até Jerusalém e lá ser julgado perante a minha pessoa a respeito dessas questões religiosas? E o apóstolo Paulo, sabendo que tudo era malicioso, que se ele aceitasse aquilo, caso acontecesse alguma coisa com ele no caminho, o presidente não sofreria nada, pois ele, Paulo, aceitou ir para Jerusalém. Então Paulo olha para o novo presidente e responde: estou diante do tribunal do imperador Nero César, onde eu devo ser realmente julgado, pois a nação dos judeus não tem autoridade nenhuma para me julgar lá em Jerusalém. Não fiz coisa alguma errada contra eles, os judeus. Como você sabe, governador, se fiz algum crime digno de morte, não me recuso a morrer. Mas se nada há em todas as coisas que eles me acusam, não posso ser entregue a eles. Por isso, uso do meu direito de cidadão romano e apelo para César e para Roma. Paulo se utiliza, irmãos, da última instância da lei romana, que garante ao cidadão romano poder exigir que é o de ser julgado pelo próprio imperador em Roma. Quando ele achar que o seu julgamento está sendo injustiçado, ele pode apelar para César. Então o governador romano Festo reuniu o conselho romano ali juntos e tirou os religiosos, reuniu somente os romanos e viu que havia esse direito, sim, que todo cidadão romano de ser julgado pelo próprio imperador quando visse que estava sendo injustiçado. Então o governador responde a Paulo e diz: apelaste para César, então para César tu irás. Quando o apóstolo Paulo exige o direito de apelar para o imperador César e consequentemente ser enviado para Roma para ser julgado diante do próprio imperador, ele frustra assim os planos da religião judaica de querer assassiná-lo, pois as religiões sempre irão lutar contra a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, pois elas, as religiões, denominações, instituições religiosas, pensam que são a igreja. Então, passando alguns dias depois desse julgamento de Paulo no pretório de Herodes, chega à cidade de Cesareia o rei Agripa e sua irmã Berenice para dar as boas-vindas ao novo governador Pórcio Festo. No livro de Atos dos Apóstolos, nos tempos do rei Herodes, irmãos, o primeiro, nós temos vários. Esse rei Antipas é um da família do rei Herodes. No livro de Atos dos Apóstolos, nós tivemos 2 reis Herodes, irmãos. O primeiro é chamado de Herodes Agripa I. Ele reinou na Judéia de 41 a 44 depois de Cristo. Foi ele quem ordenou a morte de Tiago, apóstolo. Observem que ele reinou na Judéia
mas a Judéia é dominada pelo Império Romano. Todo mundo da época era dominado pelo Império Romano. Ou seja, ele reinava na Judéia. O país da Judéia só existia porque Roma determinou. Roma colocou o rei Agripa I como rei da Judéia. Ele era mais como um governador. Mas para o povo da Judéia, os judeus, os israelitas, era o rei Agripa. Já o governador Festus era o poder militar de Roma, era a presença de Roma ali naquele país, dizendo que aquele país pertencia a Roma. Por isso não confundam, certo? Ele era rei da Judéia, dominada pelo Império Romano. E ele reinou entre 41 a 44 depois de Cristo. Foi ele quem ordenou a morte do apóstolo Tiago. Foi o primeiro apóstolo, não o primeiro seguidor de Jesus Cristo. Porque o primeiro seguidor de Jesus Cristo a morrer em nome de Jesus Cristo foi Estevão, o diácono. Os irmãos lembram? Mas dos apóstolos do Senhor, dos 12 apóstolos do Senhor, o primeiro a ser morto pelo nome de Jesus Cristo foi Tiago, o apóstolo, logo no começo do início da perseguição ali em Jerusalém. E ele também, o rei Agripa II, prendeu Pedro para matar no outro dia, mas a igreja orou e o anjo do Senhor libertou Pedro e ele não pôde morrer. Esse Herodes Agripa I morreu comido de bicho, como diz a Bíblia, quando deu um discurso para o povo, e o povo gritou, voz de Deus e não de homem. Então ele caiu no chão morrendo de uma doença rara da época, onde se podia ver as lavas no seu corpo, porque não deu glórias a Deus. E o outro Herodes, de Atos do Apóstolo, que nós vamos falar, é o filho dele, esse que chega agora na cidade de Cesareia. É ele que assume o reinado da Judéia, colocado pelo imperador romano. Ele vai lá para dar as boas-vindas ao novo presidente romano. O poder militar na Judéia era através de Festo, mesmo ele sendo o rei da Judéia. Ou seja, seu nome é Herodes Agripa II, em hebraico Agripa. Foi um filho de Herodes Agripa I e Cipros, sua mulher. O imperador Cláudio fez dele tetrarca das províncias de Filipe e Lisânias, com o título de rei. Ele expandiu a cidade de Cesareia de Filipe e chamou-a de Neurônias, para honrar o novo imperador Nero, que estava agora no poder. E diante dele e de sua irmã Berenice é que Paulo vai fazer a sua defesa aqui em Cesareia. E o rei Agripa II e Pórcio Festo, tendo sido apresentados, imediatamente o governador romano Pórcio Festo disse ao rei Agripa que estava com um preso chamado Paulo, defensor dos ensinamentos de um mestre chamado Jesus Cristo, que foi morto na cruz do Calvário lá em Jerusalém, e que os ensinamentos desse mestre são chamados de Evangelho, e ele se chama de Igreja. Disse o governador Pórcio Festo ao rei Agripa. Assim que cheguei a Jerusalém, disse Festo assim a Agripa, assim que cheguei a Jerusalém, rei Agripa, os líderes principais religiosos da nação judaica, da religião, me pediram a condenação e morte de um preso chamado Paulo, que estava na cidade de Cesareia, aqui em Cesareia, e que o antigo governador Félix tinha deixado lá. Eu disse logo aos líderes judeus, aos líderes da religião, que o Império Romano não manda matar ninguém, principalmente se for cidadão romano, sem antes ter um julgamento justo com seus acusadores, para que provem seus crimes. Por isso pedi para que eles chegassem comigo até aqui em Cesareia para provarem a acusação contra o Paulo. Mas estando já em julgamento, rei Agripa, não vi nada que confirmasse a morte deste homem, a não ser uma questão de superstição acerca do mestre Jesus Cristo, que Paulo afirma que está vivo, que foi crucificado em Jerusalém, sepultado, mas que agora está vivo. E percebendo eu que era questão religiosa, perguntei a Paulo se ele queria ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo, prevendo sua morte, respondeu taxativamente que tinha sido julgado pelos religiosos já, que não havia encontrado nele mais crime algum que o condenassem, e que eles não teriam mais nada para fazer, só queriam simplesmente matá-lo. Imediatamente, Paulo, usando seu direito como cidadão romano, apelou para ser levado ao nosso imperador, Augusto Nero Drúzio César.
Então não tive outra escolha senão mandar prepará-lo para enviar a Nero César. Então o rei Agripa diz a Festus: bem quisera eu ouvir este homem. E o governador Festo respondeu: amanhã o ouvirás. No dia seguinte, o rei Agripa, junto com Berenice, chega ao tribunal do governador Festo, na cidade de Cesareia, com muito aparato militar. Entraram no auditório com muitos tribunos do Império Romano, os oficiais romanos e os principais homens de poder na cidade de Cesareia. Então o governador Pórcio Festo dá a ordem para trazer Paulo e o colocar bem no meio deles. E diz o governador Pórcio Festo a todos os presentes ali no auditório de julgamento, diz assim: Rei Agripa e todos os senhores que estão presentes conosco, aqui está um homem de quem toda a multidão dos judeus tem falado muito mal, tanto lá em Jerusalém como aqui na cidade de Cesareia. E dizem ainda mais, que não é bom deixá-lo vivo. Mas eu, governador Festo, examinando esse homem, não encontrei nada que justifique tal atitude dos judeus, de matá-lo. E ainda mais, Paulo apelou para César Augusto, Nero, o nosso imperador. Então, com certeza, vou enviá-lo. Mas, senhores, estou com um problema. Tenho que escrever alguma coisa grave que justifique a ida de um prisioneiro para ser julgado pelo próprio imperador? O crime deste homem tem que ser muito grave, contra o império. Tem que ser um segredo de Estado para que eu possa enviar até lá. O grande problema é que não encontrei nesse homem crime algum que justifique o envio dele a Roma. Então, não sabendo o que escrever, eu trouxe aqui agora perante todos vocês, para que vocês julguem ele. Vejam o que é que podem arrancar deste homem e principalmente perante ti, ó rei Agripa, sem a interferência da religião. Porque se for por causa da religião, eu não posso matar ele, nem posso enviar ele para Roma. Tem que ser alguma coisa grave. Então tirei os líderes religiosos para ver se realmente encontro algum crime nesse homem que justifique. E depois que vocês o interrogarem, irei analisar algo que escreverei na carta que tenho que enviar ao imperador. Porque me parece algo sem noção enviar um prisioneiro diretamente para o imperador e não notificar as acusações sérias contra ele. Então, irmãos, logo depois o rei Agripa diz a Paulo: a partir de agora, Paulo, tens toda a liberdade para te defender e nós te escutaremos. Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículos 1 a 27. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que diante destes ensinamentos de Paulo, observe que o rumo, o curso vai seguindo. Paulo poderia muitas vezes ter sido libertado, mas o Senhor Jesus Cristo já tinha aparecido a ele, dizendo a ele que importava que ele pregasse diante de reis e imperadores ainda, pregasse o evangelho. E isso vai ser consumado. Por isso Paulo apela para César, para que não voltasse para Jerusalém, para que de lá de Cesareia fosse direto para Roma. Agora chegou a oportunidade dele pregar para o rei Agripa II, da família de Herodes o Grande. E em breve estará chegando em Roma, concluindo assim a missão que Jesus Cristo deu para ele fazer. Uma das maiores palavras do apóstolo Paulo é: eu não fui rebelde à visão celestial. Quando Paulo teve a visão que se converteu para o Senhor Jesus Cristo, ele assumiu o risco de ter morrido, não ter mais vida. A vida de Paulo agora é toda para fazer o propósito de Deus. Nós muitos hoje dizemos que somos seguidores do Evangelho de Jesus Cristo, mas ainda estamos vivos. Por quê? Porque fazemos ainda as nossas vontades. Temos sonhos, temos coisas para fazer, mas não deveria ser assim. O apóstolo Paulo pôde dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a vida que ele tinha agora era só a vida de pregar o evangelho, de sofrimento, de muita luta, e vai morrer assim. Para algumas pessoas, para a maioria das pessoas da terra, a vida de Paulo não era viver,
era vegetar, como diz alguns. Não curtia a vida, não tinha prazer, não tinha uma família, não tinha um lugar aconchegante, não tinha nada. Sabe por quê? Porque Paulo não tinha vida, ele tinha entregue a sua vida. Ele morreu quando aceitou Jesus Cristo. E a nova vida dele agora era Jesus Cristo. Ele respirava Jesus Cristo. Era assim para ser todos nós a igreja. Mas o próprio Paulo disse, nem todo mundo tem a mesma fé. Mas isso não lhe dá o direito de ainda comandar a sua vida. Você não tem mais vida. Você que se diz seguidor de Jesus Cristo, eu que digo isso, me engano completamente quando tomo decisões. Quando desejo cursar uma faculdade, ter um emprego, ter uma vida boa, né? Ter eu e minha família, tudo no bem bom, tudo... Não era para ser assim. É assim porque somos fracos demais. Não entregamos completamente nossas vidas. Por isso o mundo jaz no maligno completamente. O amor vai esfriando e aqueles que se dizem seguidores de Jesus Cristo, cada vez mais se esfriando no caminho. E os escândalos estão aí acontecendo. Mas que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde. Que Deus nos ajude a pegar esta fé, a nos matar cada dia e fazer a vontade de Jesus Cristo e não a nossa vontade. E não aquilo que nós achamos e não aquilo que é bom para nós. Não. Temos que fazer aquilo que é bom para o Evangelho, para o Senhor Jesus, para a propagação do Evangelho. Doa em quem doer e aconteça o que acontecer. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.